Será que o Canva Pro vale a pena? Se tu não me conhece, meu nome é Paola e nesse vídeo eu vou falar sobre as principais diferenças entre o plano gratuito e o plano pago do Canva e no final vou dar minha opinião se vale a pena ou não investir no Canva Pro. Comparando os dois planos, dá pra ver que são poucas coisas que não tem no Canva gratuito e que tem no Canva pago. A maioria dos recursos tem nos dois, só que na versão gratuita é um pouco mais reduzido, tem menos opções, é como se fosse uma amostra grátis mesmo. Então alguns recursos ali no Canva não é que não tem pro Canva gratuito, é só que ele é um pouco mais limitado. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Então o primeiro é o kit de marca. No plano gratuito do Canva, tu só consegue ter um kit de marca e tu ainda tem um número limitado de cores. Eu vou mostrar agora como é que funciona. Eu tô aqui na página inicial do Canva e se tu não conhece, aqui no menu lateral, tu consegue vir em kit de marca. E aqui tu consegue salvar alguns elementos da identidade visual da tua marca. Então, tu consegue salvar logotipo, tu consegue salvar as cores da paleta de cores da tua marca e aqui as fontes da tua marca. No Canva Pro, tu consegue ter vários kits de marca. Então, digamos que tu é uma designer ou tu é um social media e tu tem vários clientes, tu consegue ter vários kits, um para cada cliente. Então, cada kit com o seu logo, com a sua paleta, com as suas combinações de fontes. No Canva gratuito, que nem eu falei, tem, mas é mais limitado. Tu só consegue ter um kit de marca. Tu consegue salvar o teu logo aqui e tu consegue salvar as cores da tua paleta. Só que aqui tu vai ter o limite de salvar até 3 cores. E também no gratuito aqui tu consegue salvar as fontes da tua marca. Como eu já falei em outro vídeo, eu não acho que é um problema tu só conseguir salvar 3 cores no teu kit de marca no plano gratuito. Porque eu não considero ideal que tua marca, principalmente se tu não tem muita experiência com design, se tu tá começando, eu não considero prático e ideal que tua marca tenha mais que 3 cores, porque eu acho que isso pode dificultar um pouco a criação. E, por exemplo, se na tua paleta tem 5 cores, mas 2 delas, uma é o preto e outra é o branco, essas são cores que tu não precisa salvar aqui no kit de marca, porque são cores fáceis de achar ali no Canva, no arquivo. Porque o preto e o branco normalmente já tá salvo lá no Canva quando tu vai em arquivos e mudar a cor de elemento de um texto, então é fácil de tu achar elas. Se tu tem um Canva gratuito e tu tem uma paleta com mais de 3 cores da tua marca e tu não consegue salvar todas elas aqui, eu focaria em salvar aquelas mais diferentes. Então, por exemplo, vermelho, rosa, verde, essas cores assim que tu tem que ter o código, porque tu tem que saber exatamente o tom da cor. O preto e o branco é muito fácil de tu conseguir selecionar lá no arquivo depois, então não precisa salvar. Outra coisa que tu consegue fazer é aqui pela aba de kit de marca e que só está disponível para o Canva Pro, é aqui embaixo carregar uma fonte do teu computador. Então, se tu vem nesse botão aqui, ó, tu consegue fazer o upload de uma fonte. Então, se tu baixa uma fonte por um site externo, tipo, tu foi lá no Google Fonts, que inclusive é um site muito legal se tu tá procurando site para baixar fontes. Aí tu foi lá nesse site, tu baixou uma fonte no teu computador e tu quer usar ela aqui no Canva porque não tem na biblioteca do Canva, tu vem nesse botão aqui e tu consegue fazer o upload da fonte no Canva. Daí tu vai conseguir usar ela nos teus posts e nas suas artes. Só que esse recurso só está disponível para o Canva Pro. Eu também não acho que isso é um problema, por quê? Porque a biblioteca de fontes do Canva é enorme, tem muitas opções, então eu acredito que tem alguma coisa ali que possa servir para ti. Claro, se tu já tem definida a tua identidade visual, tu já tem definido as fontes também, é ideal realmente que tu continue usando essas fontes. Então, o melhor seria que tu tivesse o Canva Pro para conseguir fazer o upload dessas fontes aqui no Canva e usar nas tuas artes. Mas se tu não tem isso definido ainda, quando tu for definir a tua identidade visual, eu focaria em tentar escolher algumas das fontes ali que tem disponíveis na biblioteca do Canva, porque tem muitas opções legais e eu tenho certeza que alguma coisa vai servir para ti. E já que a gente está falando de fontes, é legal falar também que, assim como as fotos e os elementos do Canva, e depois eu vou mostrar lá dentro do arquivo para mostrar melhor a diferença, mas nas fontes também tem algumas fontes que só estão disponíveis para quem tem o plano pago do Canva, o Canva Pro. Mas que nem eu disse, mesmo no plano gratuito do Canva tem muitas opções boas. Um outro recurso que só está disponível para quem tem o Canva Pro é redimensionar os arquivos. Então, por exemplo, eu tô aqui com um arquivo aberto que ele é de 1080 por 1080 pixels, o formato de um post quadrado normal. Então, digamos que eu queira redimensionar ele, eu queira tornar essa arte quadrada de um post em uma arte de story, então de 1080 por 1920. Se tu tem o Canva Pro, tu consegue vir aqui em cima em redimensionar, e daí esse é o tamanho atual do arquivo e tu colocaria aqui o novo formato. Então, se fosse um story, eu ia colocar 1080 por 1920. Aí aqui tu vai ter duas opções. Tu pode redimensionar, aí ele vai redimensionar esse mesmo arquivo aqui,
ou tu pode copiar e redimensionar. Então ele vai criar um arquivo novo com todas as informações que tem nessa arte aqui, só que daí com essas novas dimensões. Então esse botão aqui, quando eu clicar, ele vai mudar o tamanho dessa arte aqui mesmo, desse arquivo. Ó, ele ficou 1080 por 1920. Se eu tivesse clicado aqui em copiar e redimensionar, o arquivo teria continuado quadrado e daí ele teria aberto uma nova aba com o arquivo nesse formato aqui. Como aqui não tinha nenhum elemento, nenhuma informação na minha arte, aquela quadrada, não copiou nada pra cá, mas se tu tivesse, ele teria copiado todos os elementos que tu tinha na arte original. Esse recurso de redimensionar só tá disponível pro Canva Pro e ele facilita muito, porque às vezes tu tem que usar a mesma arte em vários formatos, né? Tu cria uma arte ali pro formato de feed, e daí tu quer usar as mesmas informações, as mesmas fotos, tudo que tem ali igual para o formato de story ou para um formato de banner no Facebook, por exemplo. Então, que nem eu disse no início, esse é um daqueles recursos do Canva Pro que facilita a vida, mas ele não é essencial porque não é como se tu não conseguisse fazer isso pelo Canva gratuito. É só tu ir lá e criar um novo design com essas dimensões que tu quer para essa outra arte. E daí naquele primeiro arquivo que tu já tem todas as informações da arte, copiar todos os elementos e colar naquele segundo arquivo que tu criou com as novas dimensões. Mas tá vendo que é um pouco mais trabalhoso se não tem o Canva Pro. Então são essas coisas assim que tem de diferente entre um plano e outro. Não é que não dá pra fazer ou tem alguma coisa que só dá pra fazer no Canva Pro. É só que é mais fácil e mais rápido de fazer pelo Canva Pro, mas tu consegue fazer no gratuito também, a grande maioria das coisas, pelo menos. E agora eu tô aqui com um arquivo aberto de um post que eu fiz esses dias no meu Instagram, um vídeo, na verdade, que eu postei, para mostrar um outro recurso que está disponível para o Canva Pro. Então, nos teus arquivos de arte, tu consegue, quando tu vai fazendo ações ali no arquivo, tu pode clicar no Ctrl Z e daí ele vai voltando as ações. Só que ele sempre volta até o momento que tu abriu o arquivo. Então, digamos que tu cria ali tua arte, tu fecha o arquivo. Depois, quando tu for abrir o arquivo de novo, tu não vai conseguir voltar a arte pro jeito que ela estava antes. Só consegue voltar ali nas ações que tu fez enquanto o arquivo estava aberto. Tu não tem um histórico ali para voltar ações que tu fez de uma outra vez que tu tinha aberto a aba com esse arquivo. Mas se tu tem o Canva Pro, tu consegue fazer isso. Então, se tu vir aqui em cima em arquivo, aqui embaixo, ó, tem histórico de versões e pode ver que tem uma coroazinha aqui do lado. Isso quer dizer que é um recurso que só está disponível para o Canva Pro. Então, se tu clica aqui em cima em histórico de versões, ele vai abrir essa página aqui e pode ver que aqui do lado ele traz as versões que foram salvas automaticamente pelo Canva nas outras vezes que eu abri o arquivo. Então, todas esses aqui foram salvos no dia 9 de agosto, mas em horários diferentes. Então, eu posso voltar para algum desses. Se eu clico em cima de um, ele vai carregar aqui uma prévia de como estava essa arte naquela vez. E pode ver, ó, que ela estava diferente. Então, se eu quisesse voltar para esse aqui do jeito que estava em alguma dessas outras versões que ele salvou, eu posso colocar aqui, ó, em restaurar essa versão. Daí ele muda a arte e traz de volta ela do jeito que ela estava nessa versão aqui. Ou tu também pode vir aqui na flechinha e fazer uma cópia. Daí ele vai abrir um novo arquivo com a arte do jeito que ela estava nesse outro salvamento. Esse recurso é bom porque às vezes tem algumas artes que tu usa a mesma base para vários posts ou várias artes diferentes. Então a base ali, o layout do post, ele pode ser o mesmo, mas tu muda as informações. Aí tu pode, por exemplo, ir mudando na mesma arte ali no mesmo arquivo do Canva as informações das artes. Só que às vezes tu quer retomar algum conteúdo antigo, quer voltar para arte como tu tinha feito de uma outra vez e tu não criou uma cópia para ele, tu esqueceu no caso, esse recurso é bom porque daí tu consegue voltar. Mas também não é necessário, porque se em vez de tu ficar mudando o mesmo arquivo do Canva, tu sempre criar cópias, então tu trocar o conteúdo em um novo arquivo, não trocar sempre no mesmo, porque daí tu vai ter salvo aquelas versões antigas no Canva, daí tu não precisaria desse recurso de histórico, porque daí tu teria as cópias salvas lá para quando tu precisasse. Mas às vezes a gente esquece de fazer uma cópia, esquece de salvar alguma coisa, e daí ter esse recurso facilita a vida também. Mas ele não é totalmente essencial para tua criação, tu não precisa dele para conseguir criar os posts. É só um backup, uma coisa que tu pode usar se tu te perder um pouco ali na organização e salvar as cópias dos teus posts. Se tu for organizado, se tu não esquecer de salvar cópias das artes que tu faz, tu não vai precisar dele. Mas ter ele também te dá uma segurança a mais caso um dia tu precise. Outra diferença entre o plano gratuito do Canva e o Canva Pro é que no Canva Pro tem algumas fotos, elementos e fontes a mais, que nem eu falei antes. Então, se tu vier aqui do lado em elementos, e eu fiz aqui uma pesquisa de um elemento, tu pode ver que alguns deles tu passa o mouse por cima e tem ali a coroa de Canva Pro. Isso quer dizer que para usar ele
sem a marca d'água, tu só consegue se tu tiver o plano pago. Como eu tenho o plano pago, é que ele não vem com marca d'água. Mas se tu tiver o plano gratuito, tu inserir algum dos elementos que tem essa coroazinha aqui, ele vai vir com uma marca d'água no elemento. Não é legal que tu use esses elementos nas tuas artes com uma marca d'água do Canva, porque fica bem feio. Então, se tu tem um plano gratuito do Canva, o ideal é que tu use os elementos que tem disponíveis ali gratuitamente, ou o que tu pode fazer também, caso tu não tenha encontrado uma coisa exatamente como tu quer aqui disponível gratuitamente no Canva, é ir no Google, ali no Google Imagens, pode ser, ou algum outro site que tu consegue baixar elementos e fotos, e pesquisar nesses outros sites por alguma coisa que combina mais com o que tu quer. Então, por exemplo, se fosse uma estrela, tu pode ir lá no Google e pesquisar por estrelas, e daí tu coloca lá nas configurações da pesquisa com fundo transparente, daí já vai aparecer só imagens PNG com fundo transparente. Aí tu pode salvar esses arquivos no teu computador e fazer o upload aqui no Canva. Daí tu não vai ter esse problema com a marca d'água, porque realmente artes de pessoas que não têm o Canva Pro, que usam elementos do Canva Pro e daí fica com aquela marca d'água do Canva, fica feio, fica muito amador. Então tenta evitar isso. Aqui também, se tu vier em fotos, também tem fotos que só estão disponíveis para o Canva Pro, ó, se tu arrastar aqui para baixo, essa aqui é gratuita, então tu não precisa do plano pago, e pode ver que tem várias fotos bem legais disponíveis gratuitamente, mas tem algumas que tem ali a coroazinha, então se tu quiser usar, tu tem que ter o Canva Pro, senão ela vai vir com a marca d'água também. E fontes, mesma coisa, ó, eu inseri aqui uma caixa de texto, e daí eu vou vir aqui em fontes, e se tu arrastar para baixo, ó, tu vai ver que tem algumas fontes que tem a coroa do lado, então são fontes que tu só consegue usar se tu tiver o plano pago do Canva. Mas pode ver também que tem várias fontes, ó, sem a coroa, e fontes bem legais, bem bonitas de usar para artes. Então tem bastante opção também se tu tiver só o Canva gratuito. Mas claro, no Canva Pro tem ainda mais opções e ainda tem aquele recurso de tu conseguir fazer o upload de uma fonte que tu baixou em algum site externo. Então tu consegue aumentar ainda mais as tuas opções de fontes. E a última diferença entre o Canva gratuito e o Canva Pro é, eu acho, o recurso mais requisitado pelas pessoas que não têm o Canva Pro, que é o removedor de fundo da foto. O Canva tem realmente um recurso para remover o fundo da foto, deixar as fotos ali com um fundo transparente, que é muito bom, ele costuma funcionar bem. Claro que quando as fotos elas têm um contraste ali entre o elemento que tá no primeiro plano e o fundo, mas mesmo que dê alguma coisa errada ali na hora que tu for remover o fundo, tu consegue ajustar isso com bastante facilidade. Então eu inseri aqui uma foto minha para mostrar como que esse recurso funciona. Tu seleciona a foto, vem aqui em efeitos e logo aqui em cima já tá a ferramenta removedor de fundo. Aí é só tu clicar em cima dela e daí ela vai carregar na tua foto. Às vezes ela demora um pouco porque depende do contraste entre o primeiro plano e o fundo, que nem eu falei. Mas no final ela tira o fundo, ó, pode ver aqui que ela tirou bem certinho até o cabelo ali, o fio de cabelo. Esse recurso é realmente muito bom, mas se ele tivesse feito alguma coisa errada assim, que às vezes acontece, principalmente se tiver algum elemento, alguma coisa aqui perto, que seja de uma cor parecida com a roupa, com o cabelo, por exemplo, tu pode vir aqui em apagar ou restaurar, daí tu vai ter esse pincel aqui do lado tu consegue ajustar o tamanho do pincel e daí tu consegue ali pintar para mostrar alguma coisa que o Canva cortou sem querer, daí seria restaurar, ou para apagar alguma coisa que o Canva não cortou. E daí no final é só clicar aqui em pronto. Aí tu clica aqui em aplicar e tá pronta a foto com o fundo transparente. Então esse recurso ele é realmente muito bom e infelizmente só está disponível para o Canva Pro. Na minha opinião, acho que essa é a principal diferença, o recurso mais importante que difere os dois planos, porque todos os outros, que nem eu mostrei ali, não são coisas que tu não consegue fazer pelo Canva gratuito. Tu consegue, só que tu tem opções mais limitadas. Tu tem menos elementos, tu tem menos fotos, tu tem menos fontes, tu tem menos kits de marca que tu pode salvar, menos cores que tu pode colocar na paleta, mas tudo tu consegue fazer. Tu não consegue redimensionar, mas tu pode ir lá e criar um arquivo com novas dimensões. Tudo tu consegue dar um jeito pelo Canva mesmo. Agora, tirar o fundo da foto pelo Canva não tem como. Mas tem outros sites que tu pode usar para remover o fundo da tua foto, que tu consegue fazer isso de forma gratuita. Então, o que tu poderia fazer é ir lá nesses sites, fazer o upload lá da foto que tu quer tirar o fundo. Se tu quer tirar o fundo de alguma foto que é aqui da biblioteca do Canva, então tu vai selecionar essa foto, tu vai abrir ela no arquivo, tu vai salvar essa foto no teu computador, aí tu vai lá nesses outros sites, tu faz o upload dela lá, tira o fundo, salva de novo no teu computador, e daí tu traz essa foto aqui de volta pro Canva, fazendo upload nela, né, daí já com fundo transparente. Eu vou deixar aqui embaixo dois sites que tu consegue remover o fundo da foto gratuitamente, e um deles, que é o remove.bg, a foto ela perde um pouco a qualidade, mas ele é gratuito e não sai com nenhuma marca d'água.
O outro site, que é o Adobe Spark, tu consegue tirar o fundo da foto gratuitamente, só que na hora de salvar ela vem com uma marca d'água ali no canto direito inferior, se eu não me engano. Só que daí no Spark da Adobe, a foto ela vem com uma qualidade melhor. Então o que tu poderia fazer é carregar a tua foto lá no Spark e cuidar para que nenhuma parte da foto fique ali no canto onde vai aparecer a marca d'água. Porque daí tu salva ela no teu computador e no Canva é só tu cortar a foto, cortar aquela parte que tem a marca d'água. Como tu não colocou nada importante da foto, aquela parte que tá visível da foto, né, deixou a marca d'água só na parte que vai ser cortada, que é no fundo transparente, aí é só cortar a foto e usar na tua arte. Então realmente esse é um recurso que não tem como tu dar um jeito ali direto pelo Canva. Se tu quiser tirar o fundo da tua foto, mas tu não tiver o Canva Pro, tu vai ter que recorrer a outros sites, e daí vai ser um pouco mais trabalhoso, como eu expliquei aqui, mas também dá pra fazer. Então agora vamos falar de preço, quanto que custa o Canva Pro e será que esse investimento vale a pena? Eu tô aqui nessa página que mostra os planos que tem disponíveis no Canva. Então aqui o grátis, obviamente ele é totalmente gratuito, tu não paga nada para usar o Canva, e tem aqueles recursos que eu falei, um pouco limitados em alguns casos, mas tem muitas coisas boas. A maioria das coisas que tu consegue fazer pelo Canva Pro, que nem eu mostrei, tu consegue fazer pelo gratuito também. Algumas coisas vai ser mais trabalhoso, mas tem como. E aqui o Canva Pro, que tem aqueles recursos a mais, que nem eu mostrei nesse vídeo. Aqui tem listado que ele tem a mais. Outra coisa que eu não comentei é que tem um espaço de armazenamento do Canva, né? Porque tu vai fazendo ali o upload de fotos, de arquivos, e isso ocupa um espaço. No gratuito tu tem 5 GB e no Canva Pro, a princípio, tu tem até 100 GB de armazenamento, então tu tem mais espaço ali. Eu, sinceramente, nunca explorei o limite do armazenamento para dizer se isso acontece ou não. Em nenhum dos casos, nem quando eu tinha o Canva gratuito, eu cheguei no limite para saber o que acontece, e nem agora no Canva Pro. Então isso é uma coisa que eu não tenho muito que dar o meu feedback, mas eu já vi algumas pessoas dizendo que elas tinham já feito upload de muitos arquivos que teoricamente passavam ali do limite, mas não tiveram nenhum problema. Então eu acho que essa questão do limite de armazenamento é realmente o de menos, que se precisar tu pode ir lá e apagar alguns dos uploads que tu tinha feito, né, para liberar espaço. O principal realmente é que tu tem mais kits de marca para salvar, que nem eu mostrei ali antes, e a ferramenta de remover fundo. Então o preço do Canva Pro aqui em cima, ó, tá dando o valor anual, que daí tem um desconto, mas se tu muda aqui, daí ele vai dar o preço por mês, que é R$ 34,90. Pagando isso aqui, essa mensalidade de R$ 34,90, tu pode ter uma equipe de até 5 pessoas. Então, a mensalidade é fixa de R$ 34,90, mas se tu tiver uma equipe, por exemplo, tu tiver mais pessoas ali que trabalham contigo ou que querem usar o Canva Pro também, tu pode formar uma equipe de até 5 pessoas e daí tu poderia dividir esse valor de R$ 34,90 entre esses participantes do grupo. E também tem um outro plano aqui do lado, mas que é mais para empresas, então eu não vou falar sobre ele. Eu tô focando aqui realmente no plano gratuito e no plano Pro, que eu acredito que se aplica à maioria das pessoas. Tu também pode, se tu tá na dúvida se o Canva Pro vai te ajudar mesmo, se vale a pena, tu pode experimentar ele por 30 dias grátis. Então tu pode usar por esses 30 dias, ver se te ajuda mesmo, se vale a pena, e daí se tu quiser tu continua pagando, né, R$ 34,90 por mês, senão tu volta pro plano gratuito. E eu acho importante comentar aqui também que, como eu falei, esse valor aqui por mês é para até 5 pessoas. Se tu tiver uma empresa, por exemplo, ou tu quiser dar acesso a mais pessoas do que 5, aqui em cima tu consegue mudar o número de pessoas que compõem a tua equipe e daí ele vai aumentando o preço. E que nem estava antes, se tu paga anualmente, ele tem um pouco de desconto. Então são esses os preços do Canva Pro. R$ 34,90 por mês ou R$ 279,90 por ano para uma equipe de até 5 pessoas. Então tu poderia dividir esse valor entre os participantes da equipe. Agora vamos tentar chegar numa conclusão aqui. Vale a pena pagar pelo Canva Pro? Vale a pena pagar R$ 34,90 por mês pelos recursos que tem a mais? E eu acho que a conclusão é meio óbvia, né? Que depende das tuas necessidades, depende de como tu trabalha, com o que tu trabalha. Então, por exemplo, para mim, que sou designer, eu tenho clientes, em alguns projetos eu uso o Canva, porque os clientes pedem, por exemplo, templates no Canva, porque é uma ferramenta que eles já sabem mexer, vão conseguir editar se precisar. Eu também falo sobre Canva, então eu crio conteúdo sobre Canva. Tem um curso que eu ensino a mexer no Canva e eu ensino design também, mas então eu uso o Canva e meu trabalho é sobre o Canva. Para mim, vale muito a pena ter o Canva Pro sim, principalmente porque eu ensino sobre como mexer no Canva. É muito importante que eu tenha acesso às ferramentas que estão disponíveis ali no plano pago para que eu possa ensinar. Mas então só vale a pena ter o Canva Pro se tu fala sobre Canva, se tu ensina sobre Canva? Claro que não. Mesmo que eu trabalhasse só com design, por exemplo, só com clientes, né, prestando serviços, ainda assim valeria a pena para mim, porque como eu disse, tem alguns serviços que são entregues pelo Canva, que eu preciso do Canva, então facilita muito minha vida
ter o Canva Pro. Então, se tu é designer, se tu é social media, ou até tu tem só a tua empresa, mas tu tem uma demanda grande ali de trabalho com artes, com criação de artes, eu acho que vale a pena, porque essas pequenas facilidades que nem eu mostrei, porque só tem uma ferramenta ali que tu não consegue fazer pelo Canva gratuito, assim, dá um jeito pelo Canva gratuito, né? Todas as outras tem como fazer pelo Canva gratuito, só que é um pouco mais limitado. Só que não ter essas limitações, quando tem uma demanda um pouco maior de criação de artes, é muito melhor, porque agiliza muito mais a criação. São pequenas coisas que te ajudam a criar os teus posts, criar as tuas artes mais rápido. Então, quando tu tem muitas artes para fazer, isso é muito bom. Então, se tu tem essa demanda e tu tem também, claro, o dinheiro para investir nisso, né? Pagar R$ 34,90 por mês ou pagar ali o plano anual, que daí ele sai um pouco mais barato, eu acho que vale a pena sim. Porque essas facilidades, por mais que pequenas, às vezes, possam parecer pequenas, né? Elas compensam no final. Agora, se tu não cria tantas artes assim, se tu tá, por exemplo, abrindo o teu negócio, tu cria um post ali por semana no Canva, deveria criar mais, tá? Mas não vamos falar sobre isso. Então tu não tem uma demanda ali muito grande, ou talvez tu tem mais tempo para criar as tuas artes, tu não precisa criar muitos posts, senão tu consegue passar um pouco mais de tempo. Tu não te importa de ter que fazer, às vezes, essas enjambrações para conseguir usar alguns recursos que não tem disponíveis gratuitamente no Canva. Por exemplo, tirar o fundo da foto em um outro site. Se tu não te importa de fazer isso, de perder um pouco de tempo ali com isso, ou se mesmo tu só não tem o dinheiro para pagar pelo Canva Pro, então acho que não precisa. Não tem por que tu investir no Canva Pro se tu não te importa, se não faz falta pra ti as facilidades que o Canva Pro te traz. Porque realmente eu usei por muito tempo o Canva gratuito e dá pra fazer muita coisa pelo Canva gratuito. Tu não precisa do Canva Pro, que nem eu mostrei. Quase tudo dá pra fazer pelo Canva gratuito, só que é um pouco mais demorado em alguns casos. E outros que não dá pra fazer pelo Canva gratuito, tu pode fazer por outros sites, mas daí, que nem eu falei, perde um pouco de tempo. Mas consegue. Então é isso que eu quero destacar aqui no final, que a diferença entre o plano gratuito e o plano pago é muito mais uma questão de facilidade, de otimizar o teu tempo, do que uma questão de ter ou não recursos, de conseguir ou não fazer algumas coisas. Porque pelo Canva gratuito tu consegue dar um jeito de fazer tudo que tu consegue fazer pelo Canva Pro. E se tu não tem dinheiro ou tu só não quer pagar pelo Canva Pro, tá tudo bem, tu vai conseguir fazer muita coisa pelo plano gratuito. Claro que para conseguir utilizar da melhor forma a ferramenta, tu vai ter que estudar um pouco e tu vai ter que treinar para conseguir tirar o melhor da ferramenta, mesmo que na versão grátis. Então é por isso que eu crio conteúdo sobre Canva e sobre design. Eu trago aqui vídeos ensinando a mexer na ferramenta. Eu também tenho um curso focado em empreendedoras que querem aprender a criar posts mais atraentes para conseguir atrair mais clientes pro negócio delas. E nesse curso eu ensino a mexer no Canva e usar da melhor maneira a ferramenta. Então é isso que tu tem que ter em mente, que tu consegue sim fazer muita coisa pelo plano gratuito do Canva, só que tu vai ter que estudar, tu vai ter que treinar. De qualquer forma, mesmo que tu tivesse o Canva Pro, tu teria que estudar e treinar para conseguir criar artes mais bonitas, porque não é teu Canva Pro que vai salvar o teu post, que vai salvar a tua arte. Tu tem que aprender a usar a ferramenta ao teu favor. Seja o plano gratuito, seja o plano pago, tu tem que entender a ferramenta, tu tem que aprender sobre conceitos básicos de design para conseguir chegar a um fim. A ferramenta, o Canva, ele é só um meio. Então foi isso. Se tu quiser aprender mais sobre design e Canva, me segue no Instagram, que é paola.wagner, e se inscreve no meu canal do YouTube, que toda semana eu trago vídeos como esse ensinando mais sobre design e Canva. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo e tchau!